primeira questão vai ser resolução de questão hoje, tá? De vários temas, a gente vai focar muito na técnica. Vamos lá. A que exames radiográficos deve ser submetido o indivíduo com a presença de todos os dentes superiores e inferiores, apresentando um alto índice de cárie e recidiva de cárie em dentes posteriores, além da profundidade de sondagem variando entre 4 e 7 milímetros generalizada. Primeiro, esse paciente aí, como vocês acham que é a higiene bucal dele? Deficiente ou favorável? Deficiente. Esse paciente, ele tem acesso à odontologia ou não? Não? Tem. Por que tem? Porque o SUS preconiza isso. Preconiza, mas ele tem acesso ao SUS ou a consultório particular? Assim, ele tem acesso à odontologia, seja SUS ou particular? Não dá pra saber. Dá. Dá, porque tá ele falando que é recidiva. Opa! Ele tem recidiva de cárie. O que é uma recidiva de cárie? Tratou e voltou. A famosa infiltração. Ele tinha cárie, tratou, e aí o que é recidiva? Que acontece de novo. Então é um paciente que a princípio ele é suscetível a cárie, é um paciente que ele já fez tratamento, mas apresenta cárie novamente, as infiltrações, ou seja, é um paciente que mesmo tratando em casa, ele não consegue manter esse controle de placa, por isso que ele está tendo recidiva, tá? Seja alimentação, controle. Então é um paciente típico de consultório. Você restaura, passa 5 anos ele volta, com infiltração, com novas cáries, tá? Então veja que a questão, quando a gente for lendo a questão, e isso eu já vou, nessa aula a gente já vai ver bem, todas as informações elas são importantes e elas querem dizer alguma coisa. Eu estou extrapolando isso. Para responder essa questão, não precisa fazer toda essa análise. Mas eu estou fazendo com vocês para começar a trabalhar o senso crítico de vocês, tá? Depois, profundidade de sondagem. Sondagem em 7 milímetros. É pequena ou é alta? Alta. Tá? Ou histórico de doença periodontal. Mas, enfim, aqui... possível doença periodontal. Perdeu osso ou não? Sim. Provavelmente uma bolsa de 7 milímetros ou uma sondagem de 7 milímetros provavelmente deve ter tido alguma perda óssea aí. Tá? Generalizado. O que significa generalizado? Todos os dentes. Todos os dentes. Mas todos? Não necessariamente. Normalmente, pessoal, a periodontia, ela vai dividir a boca em sextantes. Vocês já viram isso, né? 6 sextantes. A dentística divide em 4 quadrantes. 1, 2, 3 e 4. A pério, até mesmo para otimizar, ela divide em 6 sextantes. Então a ideia é basicamente a mesma. Posterior superior do lado direito, então é do 18 até o 14, depois eu tenho os anteriores superiores, que é o sextante 2, e aí vai do 13 ao 23, pega, atravessa a linha média, e depois do 24 até o 28, é o terceiro sextante. Aí vem embaixo, do 38 ao 34, do 33 ao 43 e do 44 ao 48. Você nota uma divisão. Quando eu falo que algo é generalizado, eu quero dizer que esse paciente ele vai ter essas profundidades, pelo menos dos 6 sextantes, pelo menos em 5 sextantes, tá? Então não necessariamente é todos, mas a gente acaba falando, não, é todos os dentes. Mas quando vocês ouvirem a palavra generalizado, o que acontece? Eu tenho presença da doença em pelo menos 5 dos 6 restantes, tá?
2 sítios em pelo menos 5, já é generalizado, tá? Fora isso, por exemplo, é só em molar superior e incisivo superior. Eu falo que é localizado, tá? Você vai ter aí presença só em 3 sextantes, tá? Então é localizado aí. Generalizado eu preciso ter presente. Tem outros conceitos, tá? Eu acho esse conceito de sextante mais fácil para entender o que é generalizado. Então, se tem 5 de 6, é generalizado. Outros livros trazem assim: tem que ter indente superior e inferior, tá? E englobando posteriores e anteriores. Na prática, tá mais ou menos 5 de 6 sextantes, tá? Então vamos lá, quais radiografias ou qual exame radiográfico você passaria para esse paciente? É o nosso paciente típico de consultório, é o paciente que chega lá na clínica, tá? O paciente vem, vocês vão, nas clínicas vocês vão revisar prontuários, né? Chamar os pacientes que já foram atendidos. Então vocês vão pegar muito assim. O cara veio, o que você passa de radiografia para ele? Panorâmica e periapical dos molares e premolares. Panorâmica, Periapical dos molares. periapical. O que vocês iam marcar então? C. C? Muito bem, errado. Vamos entender o que a questão pede. Normal, pessoal, tá? A maioria marcaria isso. Por quê? Você fala, cara, vou pedir uma panorâmica para ver tudo, né? E periapical para acompanhar essas perdas ósseas, possivelmente, tá? Mas aí a gente vai ter que lembrar, e o Leonardo ele é bem teóricozinho, tá? Qual radiografia que distorce mais? Lembra que radiografia é uma projeção. Toda projeção ela vai distorcer, mais ou menos, mas distorce, tá? Qual radiografia que distorce mais? Panorâmica. Se eu quero ver cárie e recidiva de cárie, que é a infiltração, uma radiografia que distorce mais não serve. Qual radiografia distorce menos? Interproximal. Então anotem. A radiografia interproximal é a radiografia que distorce menos. Essa temática é muito batida em concursos e em prova desse tipo. Então, se eu quero ver cárie recidiva de cáries em dentes posteriores, o que eu tenho que fazer? Interproximal de posteriores, a princípio. E para ver a profundidade de sondagem variando de 4 a 7, a gente comentou, pode ter perda óssea. Então precisa de radiografia periapical. Então, pessoal, o correto seria periapical completo e interproximal para molares e pré-molares. Por quê? Periapical completo por causa da sondagem variando de 4 a 7 generalizado. Então, checar no periapical que a gente fala, certo? E interproximal para acompanhar essa cárie ou recidiva de cárie, tá? Então, pessoal, se na prova falou de cárie, de infiltração, adaptação de prótese, degrau, término de preparo cavitário, término de preparo protético, falou de radiografia, é interproximal, tá? Ela distorce menos e ela dá uma riqueza de detalhes maior, tá? Tanto é que na clínica, provavelmente, vocês fazem interproximal para fazer pesquisa de cárie, né? No consultório de vocês, normalmente, às vezes o paciente chega, o que você vai pedir? Você pede isso aqui, tá? Quando vocês fizeram radiologia, tá? Normalmente vocês faziam isso aqui, né? Naquele quadradinho, não é? De plástico. O que vocês fizeram? Vocês não fizeram periapical completo e interproximal? E mais 2 oclusais, né? Normalmente é isso que o pessoal da radiologia preconiza, né? Para entregar no final do semestre, né? Oi? Certo? Vamos lá. Qual que é a certa? Cadê
questão? Cadê a questão? E precisa? Vai. E precisa? Vai lá. O que vocês podem falar dessa... Só olhando a resposta. O que vocês podem falar da questão? A1, 1 e 2 tá certo. Será? 3 também tá certo. A 3 vai estar que tá certo. Será? Isso aí é questão que cai, viu, gente? Porque, pessoal, concurso, essas provas... Ah, vai bem quem sabe mais? Não. Vai bem quem acerta mais. Acho que é aí. Às vezes, quem sabe mais acerta mais. Normalmente coincide, mas não necessariamente. Às vezes, o cara que acerta mais não é o cara da prova que sabia mais. Tá ensinando a chutar, né? Sim. Oi? Ensinando a chutar. Também, tem que ensinar. Lógico, tem macetinho para chute? Tem. Mas é aquele chute programado, né? Não é fechar o olho e ir, tá? Então, numa questão dessa, antes de ler, eu posso falar, cara, tem 4 afirmações. Você olha a alternativa, você não acha número maior que 4. Então, tem 4 afirmações. Normalmente, esse V é 4. Tá? O que mais que eu posso falar? Tá tudo certo. As 4 primeiras está escrito apenas. A número 1 aparece em todas menos na D. A número 2 aparece em todas menos na C. A número 3 aparece em todas menos na B. A número 4 aparece em todas menos na A. E a E tem todas. Ou seja, das 4, tem pelo menos 3 verdadeiras, concorda? Então, eu ainda não li, mas quando eu vou ler, eu sei que tem 4 afirmativas. Se eu achar uma falsa, eu respondo a questão. Então, necessariamente, eu não vou caçar as verdadeiras. Eu vou ler as 4 e ver qual é a falsa, ou a mais falsa. Porque vai ter questão que você vai ler ali, você vai falar, essa eu não sei, mas essa eu tenho certeza que é falsa. Você responde a questão. Você não precisa ficar perdendo tempo, quebrando cabeça com a questão que você está em dúvida. Se você tiver certeza da falsa, você vai responder essa questão. Tá? Com certeza não. Então, dica, sempre na hora de pegar questão, e a questão às vezes ela é grandinha assim, eu vou ler junto com vocês já vão na resposta, tá? Para ver o que tem. Tá? Então, vamos lá. Em um exame periodontal completo para avaliar a condição do periodonto, os seguintes descritores clínicos devem ser registrados. Aspectos macroscópicos da gengiva. O que são aspectos macroscópicos da gengiva? Que é visível em olho nu. Que é visível em olho nu. Fala aí, o que você analisa numa gengiva? O que dá para ver na gengiva? Aspecto, textura, coloração. Coloração. Qual que é a cor normal? Rosa, claro. Rosa pálido. Né? Rosa claro, rosa alguma coisa, mais clarinho. E se tiver muito vermelho? Inflamação. No mínimo uma gengivite. E se tiver enegrecido? Pode ser normal. Pode ser essa. Depende da etnia da pessoa. Isso, pode ser normal. Para essa variação, recebe o nome de pigmentação melânica racial. Tá? Então, a princípio, se for uma variação de normalidade, né, se estiver enegrecido. Mas tudo isso que a gente está falando é aspectos macroscópicos da gengiva. Ela pode ter aquele aspecto de casca de laranja pontilhado, né, uma faixa de gengiva queratinizada maior ou menor? Pode. Então, tudo isso, essa descrição que a gente está fazendo, entra em aspecto macroscópico da gengiva. Eu também posso fazer sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, nível de inserção clínico, né? Envolvimento de furca e mobilidade dentária. Tudo isso aqui eu utilizo para quê? Para fazer o exame clínico periodontal. Tá? Então vamos lá. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo. Número 1. Independente dos sinais e sintomas apresentados,
Todos os pacientes devem ser sondados para investigação e diagnóstico de possíveis doenças periodontais. Certo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sonda todos? Sim. Sim. Tá? Todos. Sim, todos. Então o cara vai chegar, nossa, mas a gengiva dele tá rosinha. Você vai botar a sonda ali. Entendeu? Ah, parece que não está inflamado. Veja lá, os aspectos macroscópicos. Mas, profundidade de sondagem, sangramento da sondagem, nível de inserção clínica, tudo isso você faz utilizando a sonda periodontal. Tá? Então, para você conseguir essa informação, você precisa sondar todos. Tá? 2. A sondagem deve ser executada em uma superfície de cada dente. Falso. Tem que ser em duas São e em 3 três. pontos por face. 3 pontos, Por face. por certeza. Absoluta. Absoluto. Então dá 6 pontos, Isso. que a gente vai chamar de sítios, certo? 3 na face vestibular e 3 na face Lingual ou palatina. lingual ou palatina. Então são 6 pontos em 2 faces. E aqui fala uma superfície, ou seja, só vestibular ou só lingual. Então essa tá falsa? Tá. 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 Alternativa qual certa? A chama falsa. Sim. A chama falsa. Sei. Você vai ler as outras? precisa nem ler, né? Nem precisa ler. Precisa ler as outras. Por quê? Porque às vezes você vai achar uma mais falsa que a sua falsa. Mas Tá. ele pode anular então depois. Tá? Aí depois briga. Tá? Mas aqui a gente responde certo. Tá? Agora vamos entender a 3 e a 4 para a gente aprender também. Porque na prova é um momento de aprendizado. Então assim, você respondeu. Mas às vezes você vai ver bem assim, cara, eu não tinha certeza da 3 ou da 4. Mas respondi a questão certa. Por isso que eu falo, prova é quem acerta mais, não é quem sabe mais. Às vezes vai ter gente que vai ter certeza que essa é V, certeza que essa é V e vai estar em dúvida dessa e acaba errando. Ele sabia, das 4 ele sabia 2 e vai errar. Tem gente que vai ler isso aqui e não vai saber nada, só vai ter certeza que a 2 é falsa. Aí ele vai vir aqui e vai acertar. Entendeu? Então, você tem que ler e entender o mecanismo de marcação. Mas vamos ler a 3. Erros inerentes à sondagem periodontal incluem espessura da sonda, má posicionamento da sonda, pressão aplicada e grau de inflamação. Verdade. Verdade. Tá? O que é erro a sondagem? Pessoal, se você sondar e a sonda às vezes for muito grossa, o que vai acontecer? Não vai entrar. Ela não vai entrar até o final do sulco. E aí pode dar uma profundidade de sondagem menor do que realmente é. Aí você entende por que não é legal comprar sonda muito barata. Tem sonda periodontal da espessura desse dedo aqui. R$1. Aí a sonda, lógico, tem questão do marketing, de marca, né? Mas tem sonda, às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas ela é mais delicada. Ela vai te dar um diagnóstico mais fidedigno. Outra coisa, pressão. Nossa, se apertar, sangrou, tá doente. Na verdade, sangrou porque você rompeu o epitélio juncional. O paciente sentiu dor. Tá? Então, a pressão, ela tem que ser suave. De quanto? Vocês lembram? 25 gramas. microgramas. Oi? 25 microgramas. Não, gramas. Gramas? 25 gramas? É. Você vai É romper 25 epitélio. Olha, o professor Não, é falou isso 25 ontem. microgramas. Não, é gramas que ele falou. Gramas? Ele Não. falou isso ontem na É aula à 25 alguma noite. coisa. Microgramas, eu acho. 25 gramas. Cara, é muito. É o negócio da Gramas. cutícula. Não, ele falou isso aí, 25 gramas ontem. Você vai pegar na balança, então, vocês vão fazer um teste. Vocês vão pegar, vocês vão pegar com a sonda e vai ficar na balança. Tum, tum, 25 tum, microgramas. tum, pra fazer, tá? E quanto que é? Vão treinando a mão de vocês. Vão treinando.
O Guapim deu a informação de 25, começa com 25. E vai baixando. E vai baixando. E vai baixando. Vai baixando. Entendeu? Tem que ter mão leve. Vai baixando. Vai baixando. Quando vocês pegarem a sonda e encostar no negócio e der 1 grama, tá bom. Tá? Tem 2,5 microgramas. Não. Vai lá. 5 gramas. Leve. Leve. Não tava retardado ainda não. Vamos lá. Eu tava dormindo, mas não tanto. Vamos lá. Má posicionamento da sonda. Isso influencia? Sim. Como? Na hora de você pegar na Pode se você não angular. saber tirar angular com a sonda. Como que a sonda tem que estar? No Ao longo eixo do dente, no 90 longo eixo. No longo eixo do dente. Se ela estiver assim, o que vai acontecer? Você vai pegar na lateral. A profundidade vai dar alterada. Para mais ou para menos? Para mais. Ó, qual que é o caminho mais curto entre 2 pontos? Lá vai ele Uma com a reta em física. 90 graus, não é? Se você angular, vai dar maior a profundidade de sondagem. Tá? Então a sonda ela deve ser posicionada o mais paralelo possível ao longo eixo do dente. Por isso que tem umas sondas periodontais que ela não é redonda, ela é achatada. Às vezes você vai pegar uma região de molar que é ruim com a sonda se ela for redondinha. E aí tem a sonda Goldman Fox que ela é achatada. Tem a sonda de Williams que é redondinha e a sonda Goldman Fox que é achatada. É a mesma marcação. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Só que uma é redonda e outra é achatada. É a Williams. essa. Williams, isso. E a achatada é a Goldman Fox. A marcação elas são as mesmas, só muda E a Carolina com 15. a Carolina é de 15, De 1 em 1. de 1 em 1. Tá? 4. Então essa daí a gente já viu que é verdadeiro. Grau de inflamação. Às vezes o paciente inflama demais. Você encosta a sonda e começa a sangrar. Muitos profissionais falam, nossa, está sangrando demais. É uma periodontite avançada. E às vezes é só uma gengivite. Tá? Então, a manifestação clínica da doença, ela não define. Tá? Então assim, se sangrar demais não tem problema. Tá? Quem aqui já fez raspagem clínica? Ai, eu não quero mais. Sangrou bastante? Não, se você fazer corretamente. A raspagem supra sangra pouco, a raspagem sub sangra bastante. Tá? Então, às vezes, eu tiver a oportunidade de pegar um paciente com bolsa subgengival. Ah, eu Tá? fiz isso. Porque quando a bolsa é sub, sangra. Tá? 4. Pacientes que apresentam prolapso da válvula mitral com regurgitação devem ser premedicados 1 hora antes da sessão de sondagem. Certo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que é prolapso da válvula? Muito bem. O que é o tal do prolapso da válvula mitral? O que acontece? No coração ele tem cavidade, certo? Basicamente, 2 cavidades menores chamam átrio, 2 maiores chamam ventrículo. Esse sangue, ele segue um sentido único, tá? Ele não volta. Então, o sentido do sangue, ele sai. Átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão. Troca, recebe oxigênio. Volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. Faz a troca gasosa. Volta pelo átrio direito, ventrículo direito, pulmão. E assim vai. Entre o átrio e o ventrículo, nós temos válvula. Então, o que acontece a válvula? O sangue passa, ele quer voltar, a válvula tranca. Quando eu tenho pacientes com prolapso de válvula mitral, com regurgitação, significa falando assim, esse sangue, o que está acontecendo? Ele está voltando. O que vai acontecer com esse paciente? Precisa ser operado. Operado para quê? Para trocar essa válvula. Aí coloca uma de corpo, uma sintética, aí é o cardiologista que vê. Qual que é o risco desse paciente? Vai manipular o coração. Imagina, o cara vai abrir o coração do cara e manipular lá dentro. Pode ter infecção nesse coração? Pode. Então, esses pacientes
que são manipulados nesse tecido de dentro do coração, que é chamado endocárdio, eles são mais suscetíveis a apresentar, ou o risco é maior de desenvolver uma doença chamada endocardite, ou seja, uma infecção que ocorre no endocárdio. O que acontece? Todo paciente odontológico, segundo o que preconiza a Associação Americana de Cardiologia, ele deve ser pré-medicado. Pré-medicado com o quê? 2 miligramas Antibiótico. terapia, 2 gramas, Antibiótico 1 hora antes. Quem é Se for, alérgico, Amox. clindamicina, 600. Isso. Então, se for, né, paciente. Então, quem que eu vou pré-medicar? Quem que eu vou fazer a profilaxia? Pacientes com patologias no endocárdio e que vão ser submetidos a procedimentos invasivos. E aí a gente vai entender procedimento invasivo é todo procedimento que promove uma comunicação do meio externo com o meio interno. Então, por exemplo, se eu fizer um acesso endodôntico, procedimento invasivo. Sondagem é procedimento invasivo? Com bolsa, sim, sangramento. Ele é considerado invasivo. Por quê? Você vai sondar. Se tiver íntegro, você vai colocar a sonda no suco e para ali no epitélio juncional. E se esse epitélio descolou? Na hora que você sondar, você pode levar a bactéria. E aí ocorreu uma disseminação. Ah, mas é pequena. Para o cara que é suscetível a uma infecção no coração, na dúvida, melhor medicar. Tá? Remediar. Imunossuprimidos também, né? Pessoas que têm uma doença autoimune que tomam corticoide por tempo prolongado também, né? Depende. Aí tem que ver como está o sistema imune da pessoa. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: o paciente vem, você vai fazer um procedimento invasivo, ou você está trabalhando numa área contaminada. Na dúvida, o que você vai fazer? Medicação. Medica. Não paga para vir. Tá? Agora, com o que medica? Antibiótico. Amoxicilina. Amoxicilina ou Qualquer antibiótico de amplo espectro. Normalmente, primeira sugestão, amoxicilina. A amoxicilina é vendida como? 500 mg. 500 miligramas. O paciente tem que tomar quantos? 4 comprimidos. 4 comprimidos. Para dar o quê? 2 gramas, 1 hora antes. E aí vai no cirurgião. Se quiser orientar o paciente para tomar em casa e já vem para o consultório, ou você marca ele às 8, dá o remédio para operar ele às 9, tá? Ou você marca ele 9 e fala, ó, toma em casa 8 horas. Professor, posso Oi. administrar então 2 de 875 com clavulanato? Amoxiclave? 2,875? Com clavulanato. Porque Pode. de clavulanato geralmente é 875 para Isso. 125. Pode. Entendeu? Ou, se você quiser, você fala, olha, ele está com risco, né? Quero aumentar o espectro e quero pegar também algumas bactérias beta-lactâmicas, ou seja, que são resistentes à penicilina. Você pode passar a amoxicilina com clavulanato. Tem a de 875 e tem a de 500. Então você pode passar a mesma dose, 500 miligramas mais 125 de clavulanato, 2 gramas antes, tá? 875 você vai fazer 1,700 e também vai bem, entendeu? Essa diferençazinha clinicamente não vai impactar. Se for alérgico, vocês já falaram, clindamicina, a dose 600. Como que ela é vendida? 300. Comprimido de 300. Então o paciente vai tomar 2. Tá? Toma cuidado, não é 4 comprimidos para todo mundo. Tá? Então clindamicina é 600, é vendido de 300, o paciente vai tomar 2. Tá? 1 hora antes. Cuidado, eu vou falar algumas condições e aí vocês vão falar se vai fazer ou não. Vamos supor que todos vão fazer sondagem, que é um procedimento invasivo, tá?
Tem outros. Raspagem subgengival é invasivo, exodontia é invasivo, endodontia é invasivo, tá? Colocação de aparelho. Não invasivo. E se tiver banda? Não invasivo. 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 Se tiver com banda. E aí nas provas eles são bem sacanas. Eles colocam instalação de aparelhos ortodônticos com banda. Porque a banda ela pode lesionar, tá? Agora eu vou falar, só que assim, não basta o procedimento ser invasivo. O paciente tem que ter uma condição patológica. Então, prolapso da válvula mitral com regurgitação é condição? Sim. Transplantado valvar há menos de 6 meses é condição de risco? Sim. É. Paciente com marca-passo é condição de risco? É. Não. Não? Não, pegadinha. Mas, Cai toda a prova. É ele que não pode ser usado o ultrassom. Isso. O que acontece? O marca-passo ele é instalado na onde? Fora. Pericárdio. Você pode ter outras coisas. Endocardite. Você não é suscetível. Tá? Então toma cuidado. Anotem isso aí. Marca-passo não é condição para profilaxia para endocardite bacteriana, tá? Isso aí, pessoal, é muito batido, tá? Já caiu em prova de análise, acho que mais pra frente pela uma questão, cai em provas de concurso, é a pegadinha que a gente bobeia, tá? Porque o que é o marca-passo? Ele substitui ou ajuda o nó sinoatrial, ou seja, ele vai mandar choquezinho pro coração, tá? O que acontece? Ele é colocado pela parte de fora, né, do coração. É claro que quem usa marca-passo, pessoal, tem alguns cuidados, né? Até em porta de banco, o cara fica meio ressabiado de passar, entendeu? Por quê? É um componente eletrônico, tá? Agora, não é condição de risco para endocardite, é para outras coisas, mas não para endocardite, tá? Então fiquem atentos, tá? Isso aí. Vamos lá, próxima questão. Qual o pré-requisito indiscutível para garantir o sucesso do tratamento periodontal a longo prazo? Ó, vocês viram que no Enard cai questão pesada, né? Questão muita linha, mas cai questão sequinha também. 2 linhas de pergunta só, tá? Então é sempre uma prova bem mesclada, vocês vão ver no simulado, tá? Tem questões que exigem um raciocínio maior, tem questão que ela é mais sequinha, né? E aí, pessoal, indiscutível. C, terapia periodontal de suporte. Pessoal, isso aqui está falando de todo o tratamento periodontal, tá? Então, Regenerativo, medicamento. Clorexidina não, porque não tem nada para provar. Restrição Consumo de do açúcar não é açúcar por causa disso, é por não conta vai mais ser. de caro. Medicamentosa também não, mas não seja uma com exudado para colocar metronidazol para ajudar. Então, o suporte originativo. Suporte, acho que tem que ser tudo. o que é uma terapia periodontal de suporte? Vocês já ouviram falar disso daí? Não. Não, Eu- mas se vocês já ouviram com outro nome. Outro nome. Já ouviram falar que no tratamento periodontal a gente precisa que o paciente receba orientação, ele faça o controle em casa de Se placa. ele volte. E depois do tratamento, a gente faz o quê? Suporte. Fase 4, manutenção periódica, né? A manutenção periódica preventiva, o fato de você estar sempre chamando esse paciente, vendo se ele está mantendo o controle de placa, é a terapia periodontal de suporte, tá? Então, a correta é a letra C, tá? Então, o que acontece? Todo tratamento periodontal a longo prazo, você precisa
manter essa manutenção preventiva. Vocês já escutaram o nome de manutenção, né? Manutenção periódica, manutenção periodontal, Profilaxia periódica. profilaxias periódicas. E aí a gente vai discutir o tema. Periodontal regenerativa? Tem, eu vou explicar o que é cada uma dessas e quando é usada, tá? Por isso que é legal discutir questão, porque a gente não só responde a questão, mas entende as outras coisas. Então vamos começar. O que é uma terapia periodontal regenerativa? Primeiro a gente tem que ver o que é uma regeneração. Por exemplo, se eu cortar esse dedo, vai sangrar. Assim espera, né? Vai parar de sangrar? Uma hora para, põe uma camisa e tal. Cicatriza? No princípio sim. Deve? Beleza. O dedo volta? Cortou o dedo. Decepou. Se eu não decepou. Decepou. Cortar. Decepou Não, decepou. Decepou. O dedo vai voltar? Não. Para de sangrar, cicatriza, mas já foi. Tá? O corpo, ele criou um processo de reparo, mas perdeu função. Tá? E se nascesse um outro dedo? Isso é regeneração. Então, a gente entende regeneração como assim, a estrutura perdida, ela é reconstruída. Vamos trazer isso para a pele. Tá, doença periodontal, epitélio juncional abre, começa a inflamação, vai perdendo osso. Vai perdendo osso. Esse osso que perdeu, você vai raspar, certo? Esse osso que perdeu, ele volta? Só se você fazer enxerto. Então, enxerto, e não é em todos os casos que dá para fazer, é considerado terapia regenerativa. Então, pessoal, o tratamento básico periodontal, que é o tratamento de raspagem e controle de placa, supra e sub, ele é um tratamento reparador, mas Sim. ele não regenera. Seria um tratamento, uma terapia reabilitadora, então. Reparador, isso. Reparador. Por isso que os livros trazem assim: quando você raspa, o que ocorre? Formação do epitélio juncional longo. Vocês já escutaram falar isso? Então, quando você promove a raspagem, você devolve saúde para o paciente com a formação do epitélio juncional longo. Isso é um reparo, mas não é um processo regenerativo. Para ser regeneração, o osso ele tem que formar de novo. E aí, a gengiva que retraiu, ela tem que voltar. E aí você só consegue essa regeneração fazendo cirurgias, né, de enxerto ósseo, enxerto de conjuntivo, entendeu? Então, quando eu falo terapia periodontal regenerativa, eu estou ligando a casos de enxertia, tá? Que não se aplica em todo tratamento periodontal. E outra, fazendo a regeneração, o paciente ele pode ter de novo a doença? Pode. Se não controlar a placa, vai ter de novo, tá? Então, o paciente às vezes ele pode voltar de 2, 3 anos com tudo perdido. É o que mais tem, né, Enxerto professor? perdido. Às vezes o cara fala, não, tira esse dente, bota implante que eu não tenho mais dor de cabeça. O implante volta molinho. Perdeu o osso. Ele não tem mais cárie na prótese, né? Mas a periimplantite continua, tá? Terapia periodontal medicamentosa. O que é isso? Medicamento para controlar. Prescrição, normalmente de antibiótico, tá? Existem uma linha de pesquisa onde a gente administra, faz prescrição de antibiótico para casos de periodontite agressiva, tá? Aquela de progressão mais rápida, tá? Então assim, tem linha que estuda metronidazol, tem linha que estuda amoxicilina associada a metronidazol, tem linha que estuda a tetraciclina. Então assim, mas existe. Agora, todos os casos que você vai prescrever? Não. Normalmente em casos de periodontite com rápida progressão. Como? Tá? Os outros não
a princípio não tem essa necessidade de prescrição de antibiótico durante o tratamento. Terapia periodontal de suporte é para todos os casos, que é a alternativa certa. Bochechos semanais com clorexidina 0,12, tá? Mais uma vez, primeiro que o bochecho não é semanal. Tem que ser de A 0,12, a clorexidina, ela precisa ser diário e duas vezes ao dia, que a substantividade é 12 horas, tá? E segundo, que também não é todo o tratamento periodontal que você prescreve a clorexidina. Qual que é a função da clorexidina? Oi? Reduzir a carga bacteriana. Na pele, ela é um degermante, bactericida, né? Mas na pele, Antisepsia, não. Ela reduz a carga bacteriana da boca, né? Da flora. como? Matando bactéria? Controlando. Então, como que ela faz esse controle? Matando Bacteriostática. bacteriostática? É aí que está a briga. Eu vou falar as ideias, tá? Mas aí isso aí é briga para muito tempo. A clorexidina, ela tem dois mecanismos fantásticos. Primeiro, se você soltar a bactéria na clorexidina, ela morre, Sim. tá? Isso é indiscutível. Só que lá na boca, a bactéria ela tá solta? Não. Não. Tá colonizado. Quem que protege a bactéria dentro da boca? Biofilme. Biofilme. Então, a clorexidina, se o biofilme está formado, a clorexidina ela não consegue matar essa bactéria 100%. Vai matar algumas, as que estão mais superficiais ao biofilme, mas ela não consegue penetrar. Então, qual que é a função dela na pele? Impedir a formação do biofilme, que ela tem essa função. Então, a clorexidina, ela serve para quê? Para um controle de placa supra, mas não é por muito tempo, é até o paciente aprender a fazer isso por meios mecânicos. Porque como que o paciente controla a placa? Escovando, passando o fio, aí assim, você raspa o paciente e ele volta na semana que vem, tudo sujo. Vocês já viram isso no clínico? Ceboso. Um monte, né? Aí você raspa de novo, ensina ele a escovar, ele volta, tudo sujo. Aí você fala, cara, não é possível, ele não está sabendo escovar. Então o que você faz? Faz o seguinte, amigo, você faz a profilaxia, fala assim, agora você vai bochechar clorexidina 2 vezes ao dia, por 15 dias. O que vai acontecer? Uma vez que está limpo, o biofilme, e bochechando a clorexidina, o biofilme ele não consegue se formar. É como se ele tivesse dificuldade de aderir à película adquirida. Ah, mas forma tártaro. É, mas um tártaro com uma composição diferente do que se tivesse o biofilme. Então a função da clorexidina, ela é um antiplaca. Então ela tem essa função de impedir a formação de biofilme. Uma vez o biofilme formado, ela tem dificuldade de desorganizar. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de terapêutica do Andrade, está escrito assim: a clorexidina reduz 99% da bactéria. De que forma que é essa redução? É quando tem um biofilme formado, bochecha e vai reduzir? Não. É depois da profilaxia, começa a bochechar e faz a comparação com quem não bochechou depois de 3 dias. Aí você vai ver que quem bochechou tem uma redução de 99% do biofilme, tá? Então, o trabalho que ele referencia, normalmente é assim, que fez isso, foi um grupo alemão que fez esse estudo. Pegaram indivíduos de 2 grupos, fizeram profilaxia em todos, e aí um grupo usa clorexidina e outro grupo usava outra coisa. E aí, depois de 3 dias, eles avaliaram a formação de biofilme e viram que o grupo que usou clorexidina reduziu 99% do biofilme. Mas quando a gente lê isso, dá a impressão assim, que se você começar a usar clorexidina, vai reduzir 99%, né? E esse é o comercial, né? Mas isso parece até o produto expulsando a bactéria, né? Mas não é a partir do dente limpo, tá? Professor, qual que é o
o risco dele superior a 15 dias? Seria só a resistência? Os bacteriana? efeitos, não tem resistência bacteriana, é os outros efeitos colaterais, manchamento dentário, perda de paladar, descamação de mucosa, síndrome da ardência bucal, por conta da descamação de mucosa, formação de tártaro. Aí você fala, não, mas como assim? Ele não deixa formar biofilme, mas forma tártaro? Sim, tá? Só que a gente fala assim, o que é o tártaro? Ah, é o biofilme calcificado. É uma meia verdade, tá? O tártaro nada mais é o que? Um agregado de fosfato e cálcio. Se tiver biofilme, esse agregado solidifica o biofilme que está ali. E se não tiver nada, vai agregar do mesmo jeito e formar esse precipitado sólido de fosfato e cálcio, tá? Então o tártaro é o que? É fosfato e cálcio, tá? Que tem na saliva. Então, normalmente, o paciente está lá na UTI, não tem como escovar, você vai escovar como? Gás e clorexidina. Ele vai ficar 3 meses lá. Você vai usar os 3 meses de clorexidina? Não. Vai. Vai? Vai. Ah, mas ele vai ter ardência bucal. Tá no TI. Ele tá morrendo. Deixa, aí é custo-benefício, tá? Então, o nosso paciente que está respondendo, tá? Você passa por 15 dias, que é um período que você vai trabalhar com ele para ele conseguir controlar mecanicamente. A clorexidina, ela vai ser uma ajuda para impedir a formação de biofilme, até ele aprender a escovar o dente. Depois de 15 dias, para e avalia se esse paciente aprendeu a manter o controle, tá? Então a clorexidina é boa, ajuda, mas é para começo e fim, tá? Você não passa clorexidina a longo prazo, tá? Restrição no consumo de açúcar. Tem a ver com o tratamento periodontal? Se for diabético, olha lá. Ajuda, mas não é um pré-requisito, tá? Se a gente falasse alto índice de cárie, até seria condizente, mas para tratamento periodontal é muito mais o que? Controle de placa, independente da composição alimentar, tá? Pessoal, placa para doença periodontal, para biofilme, tem muita diferença. Se a placa ela foi formada pós rodízio de picanha, ou se a placa foi formada pós rodízio de alface. Placa é placa, tá? Inclusive tem trabalhos que provam isso, tá? Fizeram lá na Noruega, eles fizeram um trabalho que ficaram sem escovar dente, e lá eles têm uma alimentação super saudável, né? Só peixe, coisinha integral, e formou placa do mesmo jeito, com bactérias patogênicas do mesmo jeito, tá? Então, para tratamento periodontal, restrição de açúcar não seria um pré-requisito, tá? Vamos na próxima. Questão, nossa, eu vou ler. Mas cai assim, questão aberta. Sério, cai assim, olha lá, valor 10 pontos. No essa é questão do ENAD. Tá? É questão do ENAD, cai aberta, desse jeito. Entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos fazer essa aqui e aprender a responder. É claro que o avaliador, ele considera muita coisa, então eu vou explicar aqui o que dá para considerar, o que não dá para considerar, o que pontua, o que abaixa o ponto e o que dá 0 de cara, tá? E pessoal, não tem muita coisa, esse é o tipo de prova que não tem o que discutir. Vamos anular uma questão. Anular a questão dessas provas é muito difícil. É possível, eu vou mostrar para vocês que questão que já foi anulada, mas é assim, lógico que a gente entra com processo e tal, mas o bom mesmo é acertar. Então vamos lá. Paciente sexo masculino, 18 anos de idade, com bom estado geral de saúde, apresenta-se com gengivite associada à placa generalizada em fase inicial.
Pessoal, até esse primeiro ponto, muita informação, né? Macete para vocês. Pegar a questão assim, aberta, ou até de X. Você vai lendo, toda vez que tiver um ponto, uma vírgula, você para e vê o que aquela informação te traz. Para quem gosta de rabiscar, leva 2 canetas. Você já vai estar com uma azul, leva uma vermelha, uma verde, uma preta, tá? E é assim, cada pedacinho você grifa de uma cor. Então, paciente sexo masculino, é uma informação. 18 anos de idade, é outra informação. Com bom estado geral de saúde, é outra informação. Tá? Às vezes a informação é só para contextualizar, né? O velho encher linguiça. Mas às vezes é informação importante para responder a questão, tá? E aí, na hora, você vai ter que ter essa sabedoria de falar, não, eu preciso dessa informação, essa informação vai ser útil ou não, tá? Às vezes, tem pessoas que gostam de ler toda a questão para no segundo momento vir destrinchando ela, tá? Pode ser também. Tem gente que não gosta de riscar, gosta só de olhar. Também tá tudo certo, tá? O importante é entender em que cada espaço entre vírgulas você vai ter uma informação. Então assim, se às vezes você não está conseguindo responder a questão, vem lendo a questão pausadamente. E cada ponto final e cada vírgula você para e vê o que aquela informação te acrescenta, tá? Vamos lá. Observe a presença de cálculos supragengivais nas faces linguais dos incisivos inferiores. Forma muito tártaro ou cálculo na face lingual de incisivo inferior? Sim, é o que mais cria. O que mais cria. Por quê? Ninguém Por conta escova das reto. glândulas. E ninguém escova dentro também. É mais difícil escovar por causa de saliva. Aqui, qual saída de saliva tem nessa região? É Glândula sublingual. sublingual e submandibular. Submandibular está aqui atrás, mas vem pelo ducto e vai sair aqui na carúncula, né? Submandibular. E as sublinguais, que são várias. Então, essa parte pode ser mesmo, ela é lotada de tártaro. Qual outra parte que também tem bastante tártaro? Dos Molares superiores. Molares superiores. Qual face? Vestibular. Vestibular. Por quê? Por conta das Glândula glândulas. parótida. Glândula parótida. Saída da parótida. Saída do ducto parotídeo. Aquela papila parotídea está na onde? Na região do segundo molar superior. Quem for bom de língua, pode para cá, ó. Você sente a saída da glândula, entendeu? Estufadinho, entendeu? É ali que está a saída da parótida. Vai formar tártaro na vestibular de molar, entendeu? Então tá. Então a gente viu que essa informação é uma informação condizente com a realidade clínica. Beleza. O paciente apresenta também lesão cariosa, envolvendo as faces oclusal e distal do elemento 36. Então ele tem tártaro no inferior e cárie no 36. Aos exames clínicos e radiográficos, é observado que há invasão da distância biológica periodontal. O que é isso? Ele tem recessão gengival. Oi? Ele tem recessão gengival, exposição. Perda de crista angular. É perda Oi? de crista. Perda da crista é reabsorção óssea da crista angular. Não Não é. necessariamente. O que seria invasão da distância biológica? Onde que está essa cárie? Você começou a remover a cárie. Ah, seria classe 5. Ela seria Classe 5. Classe 5? Mas não é invasão do espaço biológico? OD. Ah, OD. dois, OD mais classe invasão. 2. Classe 2 com invasão. Tá. O que significa? Pessoal, toda vez que eu tiver invasão da distância biológica, significa que essa cárie ela está subgengival. Ela está para baixo da gengiva. Você foi lá tirando a cárie e está lá. A gengiva está por cima. Você consegue restaurar dessa forma? Consegue? Uma restauração bem adaptada,
Normalmente não. Normalmente não. Precisa fazer toda vez que eu tiver um preparo cavitário, um preparo protético que invadir a distância biológica, ou seja, o dente está aqui a gengiva e o epitélio juncional, certo? O preparo pegou ali até o epitélio juncional, foi para baixo do sulco, invadiu a distância biológica. Qual procedimento clínico eu preciso fazer? Não. Canal é na próxima. O teste térmico de vitalidade pulpar é positivo. Não deu canal. Se é positivo, mas pode ser que a polpa esteja inflamada. Nós não vamos discutir com a prova. A prova do ENAD ela não cria polêmica. Então toda vez que ela falar que o teste pulpar é negativo, é positivo, não precisa de ênfase. Então, a gente ainda não tinha lido essa informação. Então, não precisa de ênfase. Então, o que eu faço com o dente toda vez que um preparo cavitário ou um preparo protético invade a distância biológica? Oi? Você não vai Faz ter que mão, fazer, né? você vai ter que reestruturar essa coisa com um fio afastador e você coloca ali para você poder chegar, ter esse espaço biológico? Se ele tiver em Um fio você vai afastar a gengiva, Sim, mas vai afastar. você vai estar, o seu preparo vai estar muito perto do osso. Faz aumento de coroa. Aumento de coroa clínica. Então anotem, toda vez que a prova falar que houve invasão da distância biológica, necessariamente, olha a palavra pesada, necessariamente você vai ter que fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Tá? Eu já vou explicar em detalhes. Então essa prova, nessa questão, ele pede o teste térmico de vitalidade pulpar é positivo, não vai precisar de ênfase. Todos os demais elementos dentários apresentam-se rígidos, ou seja, sem cárie. Elabore um plano de tratamento em sequência para restabelecer a harmonia funcional e estética deste paciente. Pessoal, essa questão ela pode ser respondida de várias formas, mas a cirurgia de aumento de coroa tem que vir antes da restauração definitiva. Esse é o pulo do gato da questão. Então, primeiro, Vamos lá. Eu faria Profilaxia, a né? adequação do meio biológico. Adequação do Não, meio. começa com a gengivite. Vamos lá. Faria a primeira adequação do meio. Tá com o olhinho ruim? Tá? Tem que virar pirata. Porque Você não sabe a história do pirata? Sabe a história do pirata? Por que o pirata tampa o olho e deixa o outro aberto? Todo pirata é cego? Não. É porque antes eles tinham que estar preparados para invasão, não tinha luz no navio. Então ele está para fora do navio, tem sol, para dentro do navio está tudo escuro. Então se ele sofresse uma invasão ou um prisioneiro escapasse lá do porão, ele descia lá e tirava o tampão. Aí o olho já estava acostumado com a visão noturna. E quando saía, ele tampava e o outro olho treinado para a visão diurna. Sabia disso? Agora fale seu plano de tratamento. Primeiro eu faria a adequação do meio, fazia a raspagem periodontal. Então, primeiro, adequação do meio. Ele não é fonte de dor, não se fala que ele estava com dor. Isso. Então a gente vai seguir o protocolo. Primeira sessão, adequação do meio. Adequação do meio, raspagem, orientação, Aham. escovação, Raspagem e orientação. Pessoal, olha a colega. Raspagem e orientação, adequação do meio. Joia. Mas a prova é chata. Então, quando vocês forem escrever essas duas coisas, vocês vão desmembrar. Tá? E a prova ela preconiza, fica assim. Primeiro, orientação, controle de placa. Segundo, raspagem. Mas se você colocasse tudo junto, o corretor ainda ia te dar certo. Continua. Aí ele ia fazer a restauração e o aumento de coroa. Não, aumento de Errado. coroa e depois. Só que é. só pode fazer o aumento de coroa assim que tiver tratado a gengivite. Porque ele tá com gengivite generalizada, não tá? Isso, em fase inicial. Mas, então, aí parte do princípio que se você raspar, você controla a gengivite. Orientou. Como que eu trato gengivite? Raspagem. O paciente.
Gengivite, ela é reversível. Então, vocês começaram bem. Orientou e raspou, Ok. controlou gengivite. Agora que vem o negócio. E aí, o que eu faço? Tem que fazer remoção da cárie e depois fazer cirurgia. Não, faz aumento de coroa para depois fazer a restauração. Isso, energia cárie. Tem que tratar a cárie, tem que fazer a MLD. Remove. Aí tem que fazer o Então- preparo? Tem que falar Então, como você faz. tem que ser muito. Não, você pode falar só a sequência. Então, assim, pessoal, nessa questão, a gente precisa ser muito específico para não tomar zero. O avaliador ele precisa entender Que você que você, profissional, viu que quando invade o espaço biológico precisa fazer o aumento de coroa clínica, tá? Então você poderia responder essa questão de várias formas. Vou dar 3 formas possíveis. Primeiro, orientação, motivação, e aí pode florear. Raspagem dos cálculos. Terceiro, remoção da cárie e restauração provisória. E depois Aumento de coroa clínico, restauração em resina composta ou amálgama. Essa é a primeira forma de responder. E preservação. Segunda forma de responder: orientação, raspagem, remoção da cárie com cirurgia de aumento de coroa e restauração provisória, restauração definitiva. E É aumento uma de outra coroa. forma, Mas eu é uma consigo outra fazer forma. a cirurgia de aumento de coroa no mesmo dia? Consegue. Mas Você ele- pode remover a cárie e botar um oxizincrogenol provisório, e aí, num Depois segundo fazer a momento, cirurgia. fazer a cirurgia. Você pode remover a cárie, já fazer a cirurgia de aumento de coroa e faz a restauração provisória. Mas essa restauração vai fixar porque vai haver sangramento no aumento de coroa. E aí você vai restaurar com o quê? Então Tem tem que isolamento, restaurar né? primeiro para depois fazer a cirurgia. Faz primeiro a temporária. Uai, como você falou, vai restaurar se eu se eu não fizer o aumento de coroa, porque vai estar sangrando. Entendeu? O que acontece? Se você não fizer o aumento de coroa, vai estar sangrando. Você invadiu a distância biológica. Entendeu? O que acontece? Na cirurgia é possível. Por quê? Porque você dá ponto. Aí, Entendeu? sangramento. Ai, meu Deus. Tem caso, pessoal, que a gente até isola. Foi, opera, deu o ponto. O término que estava para baixo da gengiva, ele vai ficar agora supra. Aí você coloca grampo e E a isola. cirurgia de aumento de coroa? Como que é? É. Mais para frente tem um passo a passo. Mas isso é uma recessão gengival feita, né? Oi? É uma recessão gengival feita, né? Induzida. Na verdade, o que acontece? Da margem gengival até a crista óssea, tem que ter quantos milímetros? Que é o espaço biológico, né? Vamos dizer assim. É até 5, não é? 3. De 3 a 5. 3. Partindo do princípio, da margem gengival até a crista óssea. 3 milímetros, normalmente. A sua margem gengival, ela vai ficar para baixo do preparo, certo? Ou na mesma linha que o preparo, tá? Então, se o preparo terminou aqui, a sua gengiva tem que ser cortada até aqui. Então, quem vai ditar a sua incisão na gengiva é a profundidade do seu preparo. Quanto mais profundo tiver, mais gengiva você vai ter que tirar. Então eu só faço uma incisão e abro ela. Então, faz a incisão, aí você vai tirar aquela gengiva dali. Ah, eu tiro ela. Tira. Eu achei que eu Cortou. faria um retalho, Não. fazer e subir o retalho de novo. Essa ideia é o que a gente chama de transcirúrgico. Quando a cara é muito profunda, não tem como você tirar tudo. Aí eu posso fazer um retalho. Você abre, aí você vai ter só o dente. Você isola, restaura, tira tudo e volta no retalho. Entendeu? Mas na cirurgia convencional de aumento de coroa, você corta a gengiva e tira a gengiva fora. Você concorda que quando você cortar a gengiva, você vai ter uma nova margem gengival? Ó, Professor, e se a fosse fazer gengiva está vindo preparo? até aqui. Se você cortar, ela vai encurtar, certo? Da margem gengival até a crista óssea, precisa ter quantos milímetros? 3.
Só que se você cortar a gengiva, essa distância não vai dar 3, vai dar 1, vai dar 2. E aí o que você precisa fazer? Abrir o retalho e desgastar o osso até dar os 3 milímetros. Desgastou o osso, deu os 3 milímetros, fecha. Então não tem como eu fazer uma onlay, né? Oi? Uma onlay. Tem, pra pode, esse mesmo, depois do mas- aumento de coroa, na restauração definitiva, você pode falar que você vai fazer restauração direta de resina, de amálgama, onlay, o que você quiser fazer, entendeu? Vou, quinto passo, escanearei e fresarei no CAD/CAM e cimentarei com cimento resinoso dual, tranquilo. O avaliador vai falar, olha, esse aqui tá antenado, high-tech, né? Mas sempre tem que Tranquilo. preservar o elemento. Oi? Sempre preservar o elemento. Preservar o elemento, nessa aqui se falava, Essa aqui fazer você não exodo pode de falar, implante, viu? é Aí, ó. sacanagem. Era uma questão dessa, falar que o cara vai fazer exodo de É a implante, cara não. do Rafael, isso aqui, ó. Eu sou desse É. jeito também. Eu sou do- Mas o que não pode ser você partir para uma restauração definitiva sem fazer o aumento de coroa. Quem fez isso ganhou 0 na questão. Ah, mas floreou lá no começo. 0. O avaliador, Não tem em alguns 0,6, não tem pontos, 0,75. em alguns pontos eles são flexíveis no ENAD, em outros pontos eles são bem rígidos. Então essa questão, o pulo do gato, tá? E realmente perceber isso aí, tá? Tem Tinha que limite? fazer o aumento de coroa antes da restauração definitiva. Tem limite de espaço para escrever? Normalmente eles dão 10 linhas. Mas se ele vê que você tá enchendo Mas tem- linguiça, O avaliador ele não é bobo. E se ele perceber, não, floreou, falou que ia fazer CAD/CAM, falou que ia escanear, tudo certo. Mas se não fez o aumento de coroa nessa questão, 0. Tá? Então essa questão é só assim, a gente vai trabalhar mais questões com vocês, tá? Mas, pessoal, invadir o espaço biológico, aumento de coroa. Para quê? Da margem gengival até a crista óssea tem que ter 3 milímetros. Se não tiver, que você vai cortar a gengiva, e cortar o osso. você tem que tirar o osso para restabelecer esses 3 milímetros, tá? É isso que é perigoso que a gente vê nos casos funcionais e nos casos estéticos, tá? Você já viram aquela cirurgia estética que a galera só corta a gengiva e tá pronto? Gengivoplastia. Lindo. Nossa. Você abriu, tirou o osso? Não. Às vezes realmente não precisava, mas às vezes precisava e não foi feito. Aí é aquele caso, a gengiva cresce de novo, a gengiva depois da cirurgia sangra que parece que não cicatriza, tá? Então, o espaço biológico ele precisa ser mantido, tá? Quando há invasão, você reestabelece. Acabou? Não, olha só. E não é questão de X. Vou ler essa questão com vocês. Nossa, até preguiça uma questão dessa. E vocês vão ver que é uma questão facinho. Tá? Mas, às vezes, pela falta de familiaridade com uma tabela dessa, por exemplo, você fala, cara, que questão difícil. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? É difícil para todo mundo. Tá? Normalmente em prova de seleção, essa não é uma prova de seleção, é uma prova de avaliação de desempenho, tá? Mas eu costumo falar assim, o que não pode ou o que deve ser evitado é errar a questão fácil. A questão difícil, ela é difícil para todo mundo. Fica tranquilo. É difícil para todo mundo. Agora não pode errar a questão fácil, tá? Porque a nota da universidade, ela tem um jeito diferente de calcular a nota, tá? Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, um exemplo, não tem 100 questões, mas, por exemplo, se tiver 100 questões, para você tirar 5, você não precisa acertar as 100. A nota é calculada por parâmetro. É tipo TRI.
Oi? É igual o TRI do Enem? Não, eu acho que nessa aqui não tem TRI, mas a nota por parâmetro ela é assim. A instituição que mais acertar é o 10. Independente se foi 10. Às vezes esse 10 representa 50% da prova, que virou 10. As outras, eu fiz 60%, minha nota foi 6. É 6 com base naquele primeiro, não 6 com base na prova. Entendeu? Então a nota é calculada mais ou menos assim. Então fica tranquilo. A questão é difícil para todo mundo. E provavelmente não vai influenciar lá na nota. Tá? O que não pode é questão fácil. Mas vamos lá. As condições de trabalho são de importância significativa para as estruturas bucais, sendo possível ocorrer patologias decorrentes da exposição de natureza ocupacional. A gente já viu isso aí. Odontologia do trabalho, inclusive, é uma especialidade. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão pedindo o quê? Exame odontológico admissional. Tá? Hoje em dia, todo lugar está fazendo. Pra vocês terem ideia, esses dias eu recebi um paciente, eu fiz um laudo para ele, tive que fazer um laudo para ele, atestando, saúde. Sabe para onde que ele ia? Estudar para ser pastor. E lá no lugar onde ele ia, pediu isso aí. Então você vê como que o pessoal tá. Ninguém mais quer gente doente. Porque se tiver doente, precisa tratar primeiro para depois seguir a vida. É nada, professor. É porque tem muita gente que pega atestado e fala assim, eu tô de invento um atestado, eu tirei siso. A pessoa já não tem siso faz hora da vida. Também. Aí vai lá, entendeu? Também. Aí porque já tá lá o laudo. Ele fala assim, você tirou um dente que você nem tinha, entendeu? Também tem dessa aí. A empresa não faz nada. As empresas também vai nisso aí. E depois também ele fala, não, fiquei assim por conta da empresa e tal, né? Então, não, você já era assim, né? Enfim. É de essencial interesse para a odontologia o estudo sobre a exposição a névoas ácidas, tá? Não só pela gravidade e diversidade dos efeitos potenciais, mas também pela sua presença frequente em inúmeros processos industriais, incluindo a extração, fabricação e acabamento de metais, produção de fertilizantes e detergentes e manufatura de baterias, bem como vários segmentos da indústria química e petroquímica. Então aqui ele está dando uma introdução, né? A névoa ácida e tal. Tem várias profissões, pessoal, que constituem fator de risco para problemas bucais. Uma profissão quase ninguém fala, mas se você for ver, é um fator de risco. E trabalha aqui, ó, do nosso lado, assim, quando a gente sai. Maître, vocês sabem o que é maître? É restaurante. Sabe? Responsável Quando você vai pelo naquele restaurante chique, entendeu? Aí vamos supor, você vai celebrar uma data comemorativa, entendeu? O nascimento do 20º filho, entendeu? Aí você vai, o cara leva para tomar um vinho, né? O cara que serve o vinho, que prova, que faz tudo aquilo ali é maître, entendeu? Provavelmente ele vai te dar, né? Tá, você toma um gole, você acha ruim, mas fala que tá bom. Você não vai discordar do cara, né? Vai tomar o vinho mesmo, porque, achando importante, né? Para quem toma até álcool de posto, você vai tomar aquele vinho num tapa e tá tudo certo. Mas imagine esse cara, das 6 da tarde até meia-noite, todo dia, um golinho, tá bom. Ele vai escovar dente? Não, aquele vinho vai ficar fazendo acidez. Então pode pigmentar, pode ter erosão, pode ter um monte de coisa. Então essa profissão, ela é risco para alguns problemas bucais. O cara que trabalha em fábrica de chocolate e tal, risco. Às vezes tem esse pessoal que faz confeitaria caseira, em casa mesmo, entendeu? Eu não como nenhum, vê os filhos como é que tá. Então é algo que precisa ser orientado muito bem. Mas olha lá, observe os resultados de estudo sobre os efeitos bucais com consequentes exposições ocupacionais a névoas ácidas. Vamos entender essa tabela. Eu tenho basicamente três grupos: alto, médio e baixo. Alto do quê? Exposição a névoas ácidas.
Então esse aqui é o grupo de trabalhadores que tem uma alta exposição à névoa ácida. Esse é o grupo de trabalhadores que tem uma média exposição. E aqui é a baixa exposição. Esse RP, está aqui na legenda, é o risco de prevalência. Razão de prevalência. Se é uma razão é o número dividido pelo outro. E se eu vejo o grupo baixo risco tudo 1, significa o quê? Que tem alteração, como é que Porque tem? não houve alteração. O 1 significa Tem controle. que está igual. Tá igual. Seria um controle. Quando eu pego, por exemplo, alto risco, alto nível de exposição, por exemplo, erosão dental, aqui está 9,68. Ou seja, da onde saiu esse 9? É a quantidade de pessoas que tiveram dividido para Das 19 foram. Do tanto que tem aqui e pegou o tanto que tem aqui e dividiu. O número de pessoas que apresentaram erosão desse grupo dividiu pelo número de pessoas que apresentaram erosão desse grupo. O valor foi 9, ou seja, o grupo alto, nível de exposição, tem 9 vezes mais gente com erosão ácida do que esse aqui. Por isso que esse está tudo 1, porque dividiu os valores dele com ele mesmo. Então deu tudo 1. Então, o alto e o médio, esse 9, esse 4, está comparando com o quê? Com baixo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho, do lado do número, eu tenho um parênteses escrito IC 95%. O que é? IC, intervalo de confiança. Pessoal, quando eu faço trabalho ou uma pesquisa, você tende a ver um grupo de pessoas e extrapolar isso para a realidade. Quando você extrapola para a realidade, você faz uma margem de erro. Tá? A gente vê isso muito em pesquisa eleitoral. Fulano de tal tem 40% de intenção de voto. 2% para mais e 2% para menos. O que significa isso aí? Que na hora do vamos ver, ele vai ter, pode ter de 38 até 42. Aqui o que acontece? O valor deu 9,68, mas quando eu calculo o intervalo, ele está vindo de quanto? De 1,91 até 49. O baixo risco é 1, então 1 está bem aqui, certo? Ou seja, as pessoas do grupo alto nível de exposição, eles têm mais erosão dental, certo? Agora vamos comparar esse grupo médio. Médio com baixo. Deu quantos? 4,89. É mais alto que o baixo? É. Só que quando eu avalio o intervalo de confiança, está como? 0,93 a 25. Você concorda que o 1 está aqui no meio? Ó, 0,93, você vai subindo até chegar no 1. Então, quando o intervalo de confiança pegou o número que está aqui, o que acontece? Esse grupo não tem diferença desse aqui. Eles são iguais. Esse aqui tem mais alto, tem mais risco a ter erosão dentária. Esse grupo bem de baixo, eles estão igualzinhos. Tá? Então é dessa forma que a gente vai avaliar a tabela. Olhando o intervalo de Até agora eu não entendi nada, você entendeu? Oi? Eu entendi o que você está explicando, mas eu não sei a resposta Tá vendo ainda. o N? Calma, Número de vamos casos. ver a pergunta São agora. 19 pessoas. Dessas 19, 9 delas, 9,68 Pois apresentam é, tá. erosão. E a outra é de 38, De 38, 4,40. Isso aí eu entendi. Agora eu não entendi com a pergunta. Vamos ver a pergunta, não teve a pergunta. Vamos ver a pergunta agora. Em relação aos dados apresentados acima e considerando a etiologia das doenças bucais, analise as afirmativas a seguir.
Vamos lá. Antes de ler as afirmativas, eu dou uma olhada nas alternativas, né? 1 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Então, Bom, se a 1 tiver falsa, vai ser essa. Né? Se a 2 tiver falsa, vai ser essa. E aí a 1 está verdadeira. Né? Então, vamos lá. A 2 é 1 pode ser excludente, as duas não pode ser falsa. Né? Ou uma das duas é verdadeira ou as duas são verdadeiras. Então vamos lá. Vamos ler a 1. A erosão dentária, perda de mineral de origem não bacteriana, não está associada à exposição de névoas ácidas. Falso. Vamos lá, erosão dental. olha lá, Bom, conta dela. se eu avalio um grupo de médio índice de exposição, realmente não está associado, não deu diferença. Mas quando eu avalio o grupo alto, deu diferença. Ó, o número 1 está aqui para trás, ele não faz parte do intervalo de confiança. Então, a erosão dental está associada à exposição à névoa ácida. Então é falso. Então é D. Respondido. A questão facinha. Mas vamos ler as outras para entender a tabela. Exposição a ácido se associa positivamente com alterações de mucosa bucal, em consequência de sua ação irritante sobre os tecidos. Então vamos lá. O que é lesão? O que é alteração de mucosa bucal? Sangramento, lesão eritematosa, lesão ulcerada. Exatamente. Isso aí tem associação positiva? Vamos lá, sangramento. Vou no intervalo de confiança, 1,38 a 1,89. Associação positiva. Depois eu vou explicar o que é associação positiva e negativa. Lesões eritematosas. Também tem. Tá? Lesões ulceradas. Também tem. Ó, tudo acima de 1. Tá? Ardor. Também tem. Tá? Dor. Né? Também tem associação. Quando eu falo, pessoal, associação positiva, significa assim: quando um sobe, o outro vai subir. Tá? Então, o que acontece? Quanto maior a exposição a névoas ácidas, maior vai ser as lesões. Olha, os números estão maiores. Tá? Então, quando eu subo um, o outro sobe. Isso é associação positiva. Tá? O que seria uma associação negativa? Quando um sobe, o outro desce. Quando um sobe, o outro desce. Exemplo. Não sei dar. Vamos lá. Aumenta, vamos supor que você está numa região. Se eu aumento a orientação sobre higiene bucal, qual que é a tendência de acontecer com o número de cárie? Reduzir. Reduzir. Então, uma associação negativa. Então, o nome positivo e negativo pode remeter coisa boa e ruim, não tem nada a ver, tá? É só como a estatística enxerga isso aí, tá? Também tem uma outra fala nesse sentido, um outro termo utilizado. Em vez de ser positivo e negativo, é assim: diretamente proporcional e inversamente proporcional, que quer dizer a mesma coisa, tá? Quando um sobe, o outro vai subir, é diretamente proporcional. Quando um sobe, o outro desce, numericamente falando, a gente tem uma associação inversamente proporcional. Então vamos lá. 3. Existe associação positiva entre exposição a névoas ácidas e sintomas de ardor e gosto metálico. Ardor, sim. Gosto metálico também. Como que eu sei? O intervalo de confiança está maior que 1. Alguns problemas de saúde bucal podem ser causados por fatores ocupacionais. Verdadeiro, né? Toda a questão, ela dá o contexto sobre
doença ocupacional, então não tem nenhum que vir. Então seria a letra D mesmo, a certa. Fácil ou difícil uma questão dessa? Difícil. Incomum, Aleatório. tá? Incomum, mas é uma questão possível de responder, tá? Com certeza. Entendendo dessa lógica aí, sim. O negócio é entender. Mas que vai, certo, Gui? Facinho? Fácil. Bem, agora tá. Não, quero só olhar pra cara de vocês. Vamos, eu tô firme, que nem prego na areia, pode ir. Quando pegou um café assim, você que horas lá? Meio-dia. Meio-dia. Sério? Você tá mexendo nas Sério, coisas todas. porque. Intervalo? Não, tem intervalo. Só pegou um café. Não, tá. Vocês querem fazer intervalo de 10 minutos? Sim. Não, mas E olha. nós ainda vamos. Gente, mas vai dar 10 horas ainda. Toca pra terminar 11. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá.